Então, pessoal, falando de Judas Iscariote, onde o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 18, diz que ele precipitou-se e espalhou todas as suas entranhas, ele se partiu no meio. Em outra tradução, bateu com a cabeça, né? Então você está vendo esse texto em Atos dos Apóstolos, e aqui em Mateus 28, do 11 ao 15, você vê que os sacerdotes, quando receberam os soldados que guardavam o sepulcro, eles disseram assim para os soldados: nós vamos lhe dar uma grande quantia de dinheiro, e todos que perguntarem, vocês digam que os discípulos dele, de Jesus, foram lá e roubaram o corpo do sepulcro. E esta mentira se espalhou. Só que os sacerdotes foi o que tinha contratado Judas Iscariote para fazer a traição. Também os sacerdotes, Anás e Caifás, que um desses, que é o Anás, o nome dele é Ananiel, ele foi colocado ali pelo governo romano. E quando ele está ali, ele está à mercê de Roma, com a religiosidade judaica. Esses sacerdotes, eles tinham o poder da escritura, tanto de terreno, quanto de qualquer outra coisa, até de casamento. Por isso a fala de Jesus acerca do casamento é incisiva, mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Eu quero que você entenda que quando Judas Iscariote jogou a moeda, e os sacerdotes disseram assim: o dinheiro é de sangue, nós não podemos colocar no altar. E se eles que foram o contratante de Judas, eles mandaram observar o que Judas estava fazendo ou o que ele foi fazer. O sobrenome Iscariote era um sobrenome de renome. A casa dele, os fundos da casa dele, era um terreno acidentado. Isto é, agora aqui, arqueologia bíblica. E esse terreno acidentado, ele colocou sim uma forca. E quando o homem que foi observar viu o que ele fez, tornou ao sacerdote. Entregou a notícia e os sacerdotes disseram o quê? Vai lá, corta, para ele despencar lá embaixo. E aí o nome do terreno, como você viu em Atos capítulo 1, versículo 18, é campo de sangue, que em grego quer dizer Aceldama. Os sacerdotes compraram o terreno de trás da casa dele e colocaram no nome dele. Para você ver o tamanho das astúcias que eram dos sacerdotes. O texto mais à frente ainda diz assim: olha, se o governador perguntar, nós iremos falar com ele e vocês não terão com que se preocupar. E o termo preocupar aqui fala perigo de morte, porque ninguém poderia perder o prisioneiro, porque era executado por Roma. Então, se alguém perdesse o prisioneiro, seria executado. E como é que os soldados iriam dizer que os discípulos foram lá e roubaram o corpo? É óbvio que eles estão com o dinheiro que os sacerdotes deram, então eles iam estar em quê? Em fuga. Eles abriram fuga. Então, dentro desse contexto, você agora aprendeu que depois que Judas jogou as moedas no templo, o texto diz que ele saiu para se enforcar, e não diz que ele se enforcou, é justamente porque possivelmente, quando o homem chega lá, ele ainda poderia estar vivo. Então, fazendo o papel aqui de advogado de Judas Iscariote, o texto é claro para dizer, Jesus fala: nenhum dos que o Senhor me enviou perdia, a não ser aquele que era do maligno, a não ser aquele que era filho da perdição. Perdição fala de perca total. Então, dentro de cristologia,
você aprendeu o quê? Que Cristo foi traído como Judas Iscariote, poderia ser qualquer outro nome. E foi Judas Iscariote que o traiu e teve essa trama. Outra, o túmulo que Jesus foi sepultado pertence a Nicodemos, e Nicodemos era membro principal do Sinédrio e também primo de José de Arimateia. Estes embalsamaram o corpo de Cristo, aonde nesse mesmo sepulcro que está no alto do Gólgota, você vai ver que tem um jardim, e quando Jesus, o ressurreto, aparece para Maria, o texto diz que era um jardineiro, porque as vestes do jardineiro pareciam com as vestes do sacerdote. Quando ele fala Maria, Maria não reconheceu a aparência, mas ela reconheceu a voz do mestre. Nós vimos isso também em Daniel, capítulo de número 7, versículo 13 e 14, também 26 e 27, onde fala do ancião de dias. Quando ele vai aos discípulos do caminho de Emaús e falando da palavra, ardia a palavra no coração dos discípulos, mas ainda não o haviam conhecido ou reconhecido. Só depois, quando ele apareceu, a multidão dos 500, depois de 40 dias, ao término dos 40 dias, onde ele foi assunto ao céu, e todos passaram a conhecer ele novamente. Porque até aqui, em Mateus 28, versículo 11 ao 15, e também em diante, você vê que alguns, quando viram Cristo ressuscitado, ainda não creram. E não era só aquele que não acreditava nas coisas que deveria crer, mas ele só acreditava vendo. Qual era o nome dele? Tomé. Tá bom, gente? Pode fechar?